irmãos, graças a Deus. Vamos iniciar o nosso estudo. Estava tentando botar o material para pregar, né? Vamos lá. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre os 10 mandamentos, tá bom? A gente está aprendendo algumas coisas sobre os 10 mandamentos. A gente viu, em primeiro lugar, como os 10 mandamentos estão relacionados ao caráter de Deus. A gente viu como cada mandamento fala alguma coisa a respeito de quem Deus é. Depois a gente tratou um pouco sobre como os mandamentos se dividem. Os 4 primeiros mandamentos diz respeito à nossa relação entre nós e Deus, e os outros 6 mandamentos estão relacionados mais a uma questão horizontal entre nós e o nosso próximo. A gente viu também que cada mandamento está de alguma maneira conectado ao Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista que toda a Bíblia trata a respeito de Jesus, os 10 mandamentos não seriam diferentes. O próprio Jesus disse isso, né? Quando ele estava no caminho de Emaús, ele disse para aqueles discípulos que percorria por toda a lei e os profetas e falava a respeito do que constava no Antigo Testamento sobre ele mesmo. Então, o Antigo Testamento dá testemunho de Jesus. Logo, se os 10 mandamentos estão no Antigo Testamento, também está falando de Jesus. E a gente viu isso. Como cada um dos 10 mandamentos trata a respeito de Jesus. A gente viu também, a gente tem visto também a ideia de como nós devemos interpretar os 10 mandamentos. Então, existem alguns critérios para a gente melhor aproveitar com mais profundidade os 10 mandamentos. Então, a gente tem tratado sobre isso. Como interpretar os mandamentos de modo que a gente consiga alcançar um pouco da sua profundidade que Deus intentou. Então, aquilo que está na superfície, a gente viu que existem coisas mais profundas. Naquilo que tem dito, não matarás, tem algo mais profundo a respeito daquilo ali. Não é só, não vá lá e não dê um tiro em alguém. Tem coisas mais profundas do que isso, tá bom? Então, a gente tem visto alguns critérios para interpretar melhor os 10 mandamentos. Mas como temos feito rotineiramente nos inícios dos nossos estudos, a gente vai dizer alguns mandamentos aqui. Terceiro mandamento, vocês vão dizer o que é cada um desses mandamentos, tá bom? Vamos ver se vocês estão afiados mesmo. Quanto menos demora para responder, eu entendo que vocês estão mais afiados. Se demora mais, ainda está enrolado. Então vamos lá. Quarto mandamento. Quarto mandamento. Mas está afinando, irmão? Jesus está vendo, irmão? Jesus está vendo. Eu daqui não estou vendo, não. Vai para memorizar. É para puxar a listinha aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue se esforçar para tentar dizer, mas está certo. O quarto mandamento, lembre do dia de sábado para o santificar. Certo? 10º mandamento. 10º mandamento. Não cobiçarás. 2º mandamento. 2º mandamento. Não falas para ti mais desse mundo.
Terceiro mandamento. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Sexto mandamento. Sexto mandamento, tá? Não. Lembre-se do seguinte: amar o próximo e amar a Deus não é parte dos 10 mandamentos. Amar o próximo e amar a Deus é um resumo dos 10 mandamentos. Como é que eu demonstro amor a Deus? Cumprindo os 10 mandamentos, em especial os 4 mandamentos. Como é que eu demonstro amor ao próximo? Cumprindo os 10 mandamentos, em especial os 6 do mandamento. Bom? Nos 10 mandamentos não existe nenhum mandamento de amar o próximo, de amar a Deus. Isso é um resumo do que é os 10 mandamentos. Certo? Jesus faz um resumo. No Novo Testamento ele resume os 10 mandamentos como: ame a Deus e ame ao próximo. Por quê? Porque os 10 mandamentos falam da minha relação com Deus e da minha relação com o meu próximo. De que forma? Não terás os deuses diante de mim, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, não faça mais de escultura, e assim sucessivamente. Tá bom? A gente muitas vezes confunde isso, mas lembre-se dessa ideia. Os 10 mandamentos não tem amor a Deus e amor ao próximo. Cumprir os 10 mandamentos é a revelação desse amor a Deus e ao próximo. Isso. Às vezes a gente confunde porque realmente, quando o mestre da lei veio perguntar quais são os 2 principais mandamentos, ele diz isso, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Então ele fala que é 2 mandamentos, só que ele está resumindo os 10 mandamentos. Vamos lá. Eu perguntei qual o 6º mandamento? Não matarás. 8º mandamento. Não? Não furtarás. 7º mandamento. Não adulterarás. 9º mandamento. Já pegou macete, né? Isso é macete de cursinho de escola dominical. 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. 5º mandamento. Mas aquela olhadinha, né? Tentadora, né? Aquela tentação. Vamos lá. Então eu acho que a gente chegou ao ponto aos 10 mandamentos aqui. Não, eu acho que o 5º mandamento eu perguntei. Honra teu pai e tua mãe. Vamos ver se a gente, daqui para o próximo estudo, a gente consiga, de alguma maneira, tentar memorizar. Agora, é quase impossível. Se vocês não leem os 10 mandamentos durante a semana, não é que a memória de vocês é ruim, é que vocês não possuem os 10 mandamentos. Você poderia dizer assim: pastor, eu não consigo memorizar porque eu sou muito ruim de memorizar. Eu estudei, eu li a semana todinha, todo dia eu lia. Uma vez de manhã, uma vez de tarde, uma vez à noite. Chega aqui no domingo, não consigo nada. Eu tenho que só memória realmente comigo. Mas se você não fez isso, não é que sua memória é ruim, não. É difícil mesmo. Você só ouvir aqui e no próximo domingo você achar que é difícil. Entendeu? Então não é. Na listinha, eu vou mandar para o grupo isso aqui, ó. Então, vou mandar isso daí, tá bom?
vou querer que vocês digam, e quem ganhar vai ter um galardãozinho maior no céu. Um galardãozinho maior no céu. É melhor, o galardão é melhor. Eu vou trazer um prêmio para quem conseguir memorizar os 10 mandamentos, tá bom? Eu espero que seja um pouco, mas ela também foi. Vamos lá. Ah, não está na foto ali, então vou fazer as coisas. Vamos lá. Começando assim. Na próxima semana vai ter um prêmiozinho para quem memorizar, tá? Vamos lá. Então vamos voltar ao nosso estudo. Deixa eu ver aqui com o João, ver se... A gente está vendo isso daqui, tá bom? Como interpretar os 10 mandamentos, tá bom? E a gente viu na semana passada algumas dessas coisas aí que a gente vai passar bem rapidamente, tá bom? A gente não vai detalhar, senão a gente vai repetir a mesma aula da semana passada. Eu vou passar aqui rapidamente, tá bom? Vamos lá. O primeiro princípio para interpretar melhor os 10 mandamentos é o princípio que ele chama de em todas as escrituras. O que isso significa? É que cada mandamento deve ser interpretado à luz do que a Bíblia trata sobre aquele mandamento em toda a sua revelação. A Bíblia trata o que sobre o mandamento não matarás? Então eu vou de Gênesis, vejo que a Bíblia trata sobre o mandamento não matarás. Vou em Êxodo, Levítico, Número, até Apocalipse, certo? Então isso é que é o princípio em todas as escrituras. Para eu compreender melhor os 10 mandamentos, eu tenho que ler cada mandamento à luz do que toda a Bíblia fala sobre aquele mandamento. A gente viu na semana passada que, por exemplo, o não fazer imagem, o não terás outros deuses diante de mim, parece ser simplesmente você não ter deuses pagãos. Mas fala muito mais do que isso. Fala, por exemplo, da avareza. Então, a Bíblia vai tratar a avareza como idolatria. Mas como é que eu sei disso? Porque eu chego na revelação do Novo Testamento e Paulo deixa isso claro. A avareza, que é idolatria. Porque a avareza é aquela pessoa que tem o desejo de sempre querer mais. Então a gente vai ver que no Novo Testamento, o mandamento não terás outros deuses diante de mim, não está claro que ali a avareza está inclusa, tá? Está claro. Mas no decorrer da revelação bíblica, isso vai ficar claro. Todas as vezes que colocamos coisas mais importantes do que o próprio Deus, aquilo ali já é um Deus. Seja um objeto exterior físico, seja uma pessoa, seja alguma coisa que está no seu coração, um medo, tudo isso que concorre com a sua lealdade a Deus, com a sua confiança a Deus, é idolatria. Como é que eu sei disso? Porque a revelação bíblica, quando a gente vai percorrer, fala sobre isso. Então, o primeiro princípio bíblico para a gente interpretar melhor os 10 mandamentos é ler cada mandamento à luz do todo. Eu também mencionei na semana passada que isso não é uma tarefa fácil, você já imaginou? Eu vou ler o primeiro mandamento à luz de todo. Eu leio o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Aí eu vou para Gênesis, leio o Gênesis todinho, 5 capítulos. E, ó, Gênesis fala aqui de idolatria nesse capítulo, nesse versículo, meu Deus, versículo todo. Agora você vai para Êxodo. Agora você vai para Levítico. Mas você percorrer tudinho para você encontrar o que a Bíblia diz como um todo sobre aquele primeiro mandamento. Você passaria, eu acho que uns 2, 3 anos. Aí depois agora eu vou para o segundo mandamento. Mas a melhor maneira de interpretar
os mandamentos é dessa forma. O que é que nos ajuda? Porque já existiam teólogos que já percorreram toda a Bíblia, anotaram os versículos da Bíblia sobre esse assunto, e a gente não precisa ler toda a Bíblia sobre isso. Então existem vários comentários bíblicos, existem vários livros sobre os 10 mandamentos, onde essas pessoas percorreram toda a Bíblia, viram todos os versículos que tratam sobre determinado mandamento. Então a gente não precisa fazer esse percurso longo. A gente consultar um bom livro sobre os 10 mandamentos vai nos ajudar a ter economia de tempo em percorrer toda a Bíblia e ver cada versículo. Tá? Lembre-se que a Bíblia tem mais de 30 versículos. Você já lembrou? 32 mil versículos. Então, é importante a gente entender isso. Para compreender melhor os 10 mandamentos, é ler a Bíblia ou ler o mandamento à luz de toda a Bíblia. Como a gente pode fazer isso em nosso tempo exíguo? Utilizando-se bons livros que já fizeram esse trabalho e só mostram os versículos para vocês. Vocês vão lá certinho e vai consultar. Bom? Regra do exterior, regra do interior exterior. Aí ele manda aqui, de acordo com o estudioso judeu Carlos Assunto, este tipo de mandamento era sem precedente no mundo antigo. Que mandamento? O mandamento não cobiçarás. Todos os mandamentos que existiam nas nações pagãs que arrodeavam Israel eram mandamentos que lidavam com questões exteriores. Por exemplo, os mandamentos: não matar, não adulterar, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, tem a ver com questões exteriores. Entretanto, o mandamento não cobiçarás não tem nada a ver com questão interior. Questão exterior tem a ver com questão interior. Como é que você sabe que a pessoa está cobiçando ou não? A menos que ela expresse isso verbalmente. Mas se ela não expressa verbalmente, você não tem como saber. Então entenda o seguinte: no mundo antigo, apenas o Deus de Israel estava preocupado com o interior do adorador. As nações pagãs estavam simplesmente, os deuses, os falsos deuses pagãos, requeriam dos seus adoradores meramente atos exteriores. Por isso que a religião bíblica é uma religião que lida com o nosso coração. Não adianta você vir aqui orar, fazer longas orações. Lembra que a gente falou dos fariseus? Quando Jesus diz: que adianta você ir para a praça, fazer longas orações com o objetivo de ser visto pelos homens? Você já recebeu a recompensa de ser visto pelos homens. Então não adianta você fazer longas orações, parecer bonito, parecer piedoso, mas o seu coração não tem nada a ver com realmente estar querendo adorar a Deus. Então, um dos princípios bíblicos que a gente deve aprender ao interpretar os 10 mandamentos é que todo mandamento que fala de coisas exteriores, na verdade está falando de coisa interior também. Todos os mandamentos. Porque o mandamento ele é espiritual, ele lida com a nossa vida com Deus em primeiro lugar, e não com meramente atos exteriores, tá bom? Mas essa ideia de exterior e interior é importante para que a gente não torne a nossa religião meramente algo externalizada, sem qualquer compromisso interior com Deus. Lembre-se que João vai dizer que aquele que odeia o seu irmão, já o quê? Já cometeu homicídio, já matou. Se você odeia o seu irmão, você matou. O próprio Jesus fala sobre isso, né? Se você fala a palavra raivosa para uma pessoa, aquilo ali é um tipo de assassinato. Então, se eu odiar no coração é algo semelhante ao ato exterior de matar, isso fala como mandamento que lida com questão exterior, na verdade, na sua profundidade, lida com questões muito mais interiores. Então você pode nunca ter assassinado ninguém, nunca ter dado um tiro em ninguém, mas ainda assim seu coração é homicida por mais. Você odeia pobre, você odeia, sei lá, as pessoas de classe social diferente de você, as pessoas de raça diferente de você. Então, se você odeia dessa forma, você é um homicida, você é um quebrador dos seus mandamentos, certo? Deu para entender aqui a regra do exterior ao interior?
Então vamos lá. Então não tem isso, eu nunca fiz nada, eu até assim eu odeio meus irmãos dentro de casa, que eles fazem confusão, não me deixam em paz, mas eu nunca fiz nada contra eles não. Eu sempre faço as coisas direitinho, vou voltar com eles, mas no meu pensamento, olha, eu tenho ódio, quando ele chega, eu já fico fumaçando comigo. Você já está quebrando o mandamento, tá bom? Porque Deus lida não só simplesmente com as questões exteriores. Eu nunca chamei palavrão, eu nunca fiz nada errado. Não adianta, Deus está preocupado com o seu interior. Também. Não só com o seu interior, tá? Mas também com o seu interior. Para a gente não entender também que esse princípio tem a ver com o seguinte, com que muitas vezes as pessoas falam, não, a irmã está lá andando praticamente nua e diz, mas Deus vê meu coração. Deus não está preocupado com minhas vestes, não. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? O que eu estou querendo dizer é justamente o contrário. Ainda que você tenha uma veste adequada à luz da palavra de Deus, deve ser uma veste decorosa, uma veste que não queira chamar nem despertar o pecado de ninguém, ainda que você esteja com esse tipo de vestimenta, seu interior ainda pode estar sujo. Agora, se seu exterior está sujo, não tem como seu interior estar limpo. Deu para entender? Há um sentido em que uma coisa pode não expressar necessariamente outra. Por exemplo, a veste de uma mulher bem vestida, biblicamente, não significa que o seu coração esteja reto diante de Deus. Agora, o contrário vai acontecer. Uma mulher que tem uma veste decorosa, não tem como ela ter um coração piedoso. Os seus atos externos ser claramente contrário à palavra de Deus, não tem como o seu interior ser voltado para Deus. O externo, você pode fingir, está bom, mas o interior está sujo. Mas se seu externo está sujo, não tem como o interior está bom. Deu para entender? Então é isso que a palavra de Deus nos diz, tá? Vamos lá. A regra dos dois lados. A gente viu isso daqui também. Eu até estou me demorando até um pouco mais. Quando eu disse aí, as pessoas geralmente pensam nos 10 mandamentos como uma lista de proibições. É verdade que a maioria dos mandamentos é formulado como proibição em vez de obrigação. Talvez seja porque tenhamos forte propensão ao fazer que desagrada a Deus. E assim, é preciso que Ele nos diga um momento de parar. Se vocês perceberem, o único mandamento que é somente positivo, só faz afirmações positivas, é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Agora, o mandamento que trata a respeito, por exemplo, do 4º mandamento, que seria um mandamento positivo. O que seria um mandamento positivo? É porque não começa com não. Todos os outros mandamentos começam com não, negativamente. Não façam isso, não façam aquilo, não façam aquilo outro. Todos os outros mandamentos falam isso. Só 2 começam de maneira positiva e um desses 2 tem coisa negativa. Pense, por exemplo, no 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia de sábado. Ele não começa com não. Ele começa com alguma coisa dizendo: faça isso e não faça aquilo. Todos os outros mandamentos diz, começa assim: não faça aquilo. Só 2 mandamentos começam com: faça essas coisas assim. Deu para entender aqui meu ponto? Então, um desses mandamentos é honrar teu pai e tua mãe, que é completamente positivo, não tem nada de negativo no mandamento. O outro que começa positivo é o 4º mandamento, mas no 4º mandamento tem um elemento negativo. Ele vai dizer: lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas no 7º dia guarda o dia de sábado, que é o sábado do Senhor teu Deus. Aí ele vai dizer: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, começa positivo, mas dentro do mandamento tem elemento negativo. Tudo isso para dizer o seguinte: a gente tem que entender que quando o mandamento começa com não matar, não significa dizer que se eu não mato, está tudo ok. Imagine que eu também não odeio na minha mente, está tudo ok. Não está. Porque todo mandamento que diz não
ele está afirmando um sim explicitamente. Não faça isso, mas faça o oposto disso. Qual é o oposto de não matar? O oposto de não matar. O contrário de não matar. Sim, todos os mandamentos seriam de alguma maneira. Mas eu estou dizendo assim, o oposto de não matar é o quê? Promover a vida. Não é não? Quando o mandamento diz assim, não mate, ele não está dizendo, não vá lá de tiro, não odeie, não fale palavras chulas contra o seu próximo. Ele não está só dizendo isso, mas ele está dizendo isso. Não mate, sabe por quê? Porque você tem que promover a vida. E como é que você promove a vida? De várias maneiras. Ajudando uma pessoa que precisa financeiramente e está passando por dificuldade. É você cuidando do seu corpo. É você cuidando das pessoas para que elas não se envolvam em brincadeiras que coloquem ela em risco. Isso é uma maneira positiva de guardar o mandamento. Quando você promove a vida do seu próximo e a sua vida, você de alguma maneira está cumprindo o mandamento não matarás. Mas pastor, ela diz para não matar e não para promover a vida, é porque todo mandamento que diz não, está dizendo, mas faça o contrário disso. Ao invés de não matar, faça o contrário disso, promova a vida. Por que o mandamento está dizendo não matar? Porque a vida é importante. E como é que eu posso valorizar minha vida? Promovendo. Deu para entender aqui? Assim é com todos os mandamentos. Se o mandamento não adulterarás está dizendo que eu não devo trair a minha esposa, nem ter pensamentos contrários à fidelidade da minha esposa, o mandamento também está dizendo promova o casamento, promova a fidelidade, ou não? Ele não está dizendo que só não traia, está dizendo promova um bom casamento, promova a fidelidade, promova o bom andamento do relacionamento. Então ele não só está dizendo para não adulterar, porque quando ele diz para não adulterar, ele está se importando com alguma coisa. Qual é a coisa que ele está se importando? A fidelidade do casamento. E assim acontece com tudo. Com todos os mandamentos. Se o mandamento começa com não, implicitamente ele está dizendo não faça isso, mas faça o contrário disso daí. Faça a promoção disso daqui. Se o mandamento começa com não tomar o nome do Senhor de Deus em vão, então o mandamento está implicitamente dizendo o quê? Promova o nome de Deus. Não fique usando o nome de Deus de modo inapropriado. Não fique usando o nome de Deus sem reverência. Pelo contrário, faça o quê? Evangelize, falando do seu amor, falando da sua graça, falando do seu juízo, dizendo que ele tem um reino na palavra. Isso é não, isso é cumprir o terceiro mandamento. Ou não? Isso é cumprir o terceiro mandamento. Então, todo mandamento não tem um sim. E o contrário também é verdadeiro. Todo mandamento que começa com uma coisa positiva tem algo negativo. Se o mandamento que é completamente positivo, o mandamento que começa honra teu pai e tua mãe, o que é que ele está dizendo como negativo? O que é que ele está querendo dizer? Aqui ele está dizendo, faça a coisa certa, é isso, honre pai e mãe. E o que seria a coisa errada? O que seria a coisa errada? Que ele diria, não faça isso não, porque isso é quebra do quinto mandamento. O que seria? Desonrar pai e mãe, desobedecer os pais. Então o mandamento que diz honra pai e mãe, ele está implicitamente dizendo o quê? Não desobedeça os pais, não seja respondão. Então tudo isso daí está implícito, porque todo mandamento positivo tem um elemento negativo. Todo mandamento negativo que começa com não tem um elemento positivo. Deu para entender aqui? Ficou claro? Ficou com a dúvida? Podemos caminhar, foi rápido. Vamos lá. A regra das categorias. Cada mandamento significa uma categoria de pecados. Rege não apenas o pecado específico que é mencionado, mas todos os pecados que levam a ele, e todos os pecados supostamente menores do mesmo tipo. Por exemplo, o mandamento não matar parece ser a categoria mais, assim, a máxima potência da categoria que ele quer expressar. É que eu estou querendo dizer com isso. No não matarás está embutido o quê? Odiar, falar palavras para ferir o outro. Porque isso é uma espécie de matar o outro. Quando você fala a palavra e queira ferir o outro, você está matando.
Não matando fisicamente, mas matando no sentido da profundidade da vida. Não está promovendo a vida. Como é que uma palavra falada para baixo do outro está promovendo a vida dele? Se não está promovendo a vida, está fazendo o quê? Quebrando o sexto mandamento. Então, você tem falar palavras fúteis para matar uma outra pessoa. Você tem odiar uma pessoa. Você tem vários pecados dentro dessa categoria de não matar. Não matar talvez seja a expressão máxima. Olha, a categoria maior desse pecado do sexto mandamento é tirar a vida de outra pessoa. Mas existem outras coisas menores que você pode fazer. Odiar, palavras chulas e assim sucessivamente. Deu para entender aqui? Brincar de esportes radicais, ou você está colocando a sua vida em risco. Então, todo esse tipo de pecados está incluído nessa categoria maior, não matar. Você já imaginou que para cada mandamento de Deus especificasse todas as nuances dos mandamentos? Tem o odiar, está embutido odiar, está embutido esportes radicais, está embutido não sei o quê. Então ele fala de uma categoria maior, não matar, que é o máximo dessa categoria. Qual o ponto máximo que você pode chegar na transgressão do sexto mandamento? Matar. Mas o mandamento fala muito mais do que isso. Você odeia, semelhantemente, não adulterarás. Dentro de um relacionamento, qual poderia ser o pecado máximo? Adulterar. Mas não é só adulterar que o mandamento contempla. O mandamento contempla, por exemplo, as amizades íntimas com pessoas de sexo oposto. Porque veja, a sua intimidade, a sua fidelidade, o seu compartilhamento deve ser com o seu cônjuge, não é isso? Pelo menos se for de sexo oposto, né? Então, a sua intimidade, o seu compartilhamento, a sua infidelidade não começa simplesmente quando você se deita e faz sexo com outra pessoa. A sua infidelidade começa quando você tem confiança numa pessoa do sexo oposto, ao ponto de compartilhar coisas com ela que você só poderia compartilhar com sua esposa. Intimidade que deveria ser só compartilhada com sua esposa ou com seu esposo. E vice-versa. Então, o adultério dificilmente acontece de uma para outra, tá? Dificilmente o adultério começa a ver aquela mulher no primeiro sexo. Ou o contrário, ele aquele homem no sexo. Dificilmente acontece assim. Eu não vou dizer que não acontece assim, mas é difícil acontecer assim. Normalmente, são concessões que a gente vai fazer ao ponto de chegar na categoria máxima da quebra do sétimo mandamento, que é o adultério. Então, existem pecados menores nessa categoria. Intimidade com pessoas do sexo oposto. Olhares, o próprio Jesus vai dizer isso, né? Olhares. Aí, será que existe algum homem que adulterou que primeiro não codiciou a mulher do próximo? Então, é difícil, né? Não codicei não. O primeiro começa com a polícia. Um olhar desejoso e impuro para outra pessoa. Eu me lembro de uma afirmação de Douglas Wilson, um dos seus livros, se eu não me engano é Fidelidade, livro de Fidelidade, acho que é isso. Onde ele fala que os homens que têm os seus olhos atraídos pelas mulheres, que não é a sua esposa, ele é submisso àquela mulher. O homem que deveria ser a autoridade acaba se submetendo à mulher, porque a mulher o puxa, arrasta ele com os olhos. Ele não consegue dominar os seus olhos ao ponto de ter autoridade de simplesmente olhar para a sua mulher. Ele vai como um cachorrinho atrás das mulheres que passam. Ou seja, ele é submisso à mulher. A mulher passou de vai. E a Bíblia nos colocou para ser homens de Deus, tem autoridade nisso. Então ele diz: o olhar preguiçoso é o olhar de um homem que é submisso. O olhar de um homem que é um olhar que tem autoridade é um olhar que olha para sua esposa e não se deixa dominar pelas mulheres que não são suas, que não é a sua própria esposa, tá bom? Deu para entender aqui um pouco? Então vamos lá. Lembre-se disso. Todo pecado que os mandamentos nominam, dão nome, não é só aquele pecado que ele quer tratar. Aquilo ali é uma categoria máxima. Então, por exemplo, não tomar o nome de Deus em vão. Você pode não tomar o nome de Deus em vão de diversas formas. E não só simplesmente você ridicularizando o nome de Deus.
blasfemando o nome de Deus. Isso são expressões máximas desse mandamento. Mas você, quando muitas vezes brinca de modo inapropriado com o nome de Deus, você está tomando o nome de Deus em vão. Bom? Eu espero que tenha ficado claro essa regra aqui. Todo pecado que é mencionado em determinado mandamento é uma categoria máxima que fala de outros pecados que estão mais abaixo. Tá certo? Vamos lá. Aqueles anos que eles fazem, cristão, evangélico, né? Evangélico, o nome de Deus. Falando no nome de Deus. Quem vai para esses pecados? Quando fala o nome de Deus assim, eles estão convivendo com ele também? Olha aí. Assim, o que é que você acha, irmão? Quando você está. O que é que você Ele viu? nunca foi, então. Não, eu sei, eu estou dizendo assim, porque a senhora foi, eu estou dizendo assim, a sua própria pergunta é isso. Deus e Deus deve ser temível e deve ser honrado. E tem lá um bocado de gente tomando o nome dele como brincadeira, fazendo chacota. Ah, mas é só brincadeira. Por que você acha que ele está falando? Ah, é só brincadeira? Beleza, acho que você segue. Você acha que ele vai fazer isso? Ah, acho que você segue, mas só tirando onda, né? Beleza. Então, assim, a gente não pode tomar o nome desse não. Não é só no stand-up, não. A gente mesmo, a gente faz isso. Quando eu for tratar do terceiro mandamento, é difícil a gente não reconhecer como a gente quebra esse mandamento. Porque a gente quebra muito. Não precisa ser stand-up, não. A gente quebra muito. Falando qualquer coisa, meu Deus! Meu Deus é uma expressão do seu temor a Deus, ou um dogmeiro, ou algo desse tipo, um até logo. Então a gente tem que entender que o nome de Deus deve ser reverenciado. A gente quebra esse mandamento constantemente, tá bom? Alguma dúvida? Ficou claro? Assim, vamos lá. Acho que a quinta e última regra, isso. A quinta e última regra é baseado lá no texto de Abel e Caim. Vocês lembram que Caim tira a vida de Abel, não é isso? E Deus pergunta: onde está o teu irmão? O que é que ele responde? Quem lembra? Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu não tenho nada a ver com o meu irmão. Já é maldade, já fez isso, eu não estava. Eu não sei, não, que está lembrado, misterioso. Ia matar o irmão, você vai tentar. Mas ele disse: acaso sou eu o tutor do meu irmão? Acaso sou eu o guardador do meu irmão? E essa é a quinta regra para interpretarmos os 10 mandamentos. Philip Wright diz assim. Certo. Não somos autorizados a incentivar alguém. Isso. Não somos autorizados a incentivar alguém a fazer o que Deus nos disse que é errado. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar as pessoas a guardar a lei de Deus. Então, a regra do guardador do irmão é a ideia de que eu tenho uma responsabilidade com o irmão que está à minha volta, para que o que tiver ao meu alcance eu possa ajudá-lo a cumprir o mandamento de Deus. Aí vem a irmã desaforada com o marido, aí vai desabafar para a irmã na igreja, a irmã diz: aquele teu marido é mal, minha irmã. Eu vou te dizer sempre quando tu aguenta. Aí começa a informar. Meu Deus, se eu fosse no teu lugar, meu Deus, eu já tenho aqui na derrota. Ao invés de você tentar, não, vamos orar a Deus, vamos tentar incentivar, você acaba de alguma maneira inflamando a quebra do mandamento. Aí a irmã vai inflamando, ganhando um papo mais asa. Então a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente está
os homicídios, adultérios e todo o pecado. Ele diz que vem da onde? Dos maridos, das esposas, dos filhos, é isso? Vem da onde? Do coração. Então é do coração que procede os maus desígnios. Não é de uma atitude errada do seu filho. Ah, bicho, faz nada, o desgramado e ainda tira nada abaixo. Não é para dar uma para sustenta. Aí quando ele chega, ele vai dar e o menino ficar mole dentro de casa. Isso que você fez, ou seja, uma disciplina desproporcional, isso aí é pecado. Ah, mas ele tirou nota baixa, pastor. Ou seja, você só bateu desproporcionalmente porque ele pecou. Então o seu pecado não é porque vem do seu coração pecaminoso, é por causa do seu filho. É isso que você está dizendo? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que todo pecado que a gente comete é porque a gente quis cometer. Porque o nosso coração é pecaminoso. Tanto é que fizeram todo tipo de coisa com Jesus e diz a Bíblia que ele em tudo foi perfeito. Não havia dor nenhum na sua boca. Por quê? Porque ele tem o coração puro. Então todas as reações pecaminosas, todas as ações, melhor dizer, todas as ações pecaminosas contra Jesus, não teve uma reação pecaminosa. Por quê? Porque ele tem o coração puro. Todas as ações pecaminosas contra nós, que a gente reage pecaminosamente, não é porque outra pessoa pecou contra a gente. Do contrário, Jesus teria pecado também. É porque a gente tem o coração pecador. Então, se a gente tiver um coração voltado a Deus, no momento que pecarmos contra nós, se nós tivermos um coração piedoso, voltado ao Senhor, pedindo graça ao Senhor, a gente não vai reagir pecaminosamente. O próprio Paulo vai dizer isso. Que ninguém é tentado, ninguém ao ser tentado acha que você foi tentado de maneira singular. Acho que você não sabe. Eu só peguei porque ele tem problema e que nunca passou na vida. Qual vai dizer? Não existe, não vos veio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, Deus nos dará graça e só que você possa suportar. Quando ele diz que não nos veio tentação que não fosse humana, ele está dizendo, não pense que você é o único que nasceu da humanidade. Aí o pecado ninguém nunca passou. A história humana cheia de milhões de gente, ninguém nunca passou, só você. É muita. Para dizer, sai dessa ideia, não existe não. Você passou, outras pessoas também passaram. Você não é o único não. E ele diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vai nos dar a graça e só que você possa suportar. Mas pastor, veio a tentação e a graça não veio, a graça veio. Você tem que utilizar de uma corretamente. Pedro vai dizer que tudo que é necessário para a vida e a piedade já nos foi dado. Em 1 Pedro capítulo 1, ou é 2 Pedro capítulo 1? Tudo que é necessário para a vida e a piedade já nos foi dado. O problema é a gente utilizar de uma correta. Certo? Então vamos lá. A gente tem a responsabilidade de ser um guardador do nosso irmão. A gente tem que promover o cumprimento do mandamento por parte dos nossos irmãos e não a quebra do mandamento, e não o inflamar da quebra do mandamento. Deu para entender aqui, meus irmãos? Então, sempre que a gente se deparar com situações difíceis, a gente tem que lembrar que a gente está ali como promotores para que as pessoas guardem os mandamentos de Deus e não que elas fiquem ainda mais raivosas. Ainda que, por exemplo, a esposa tenha realmente pecado contra o marido, ou o filho tenha pecado contra a mãe, de modo até muito severo. Mas você está ali para, olha, eu sei que foi sério, vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que o Senhor dê graça, vamos aquietar o coração, peça a Deus que Deus possa dar paz interior, enfim. A gente tem que saber que nós somos promotores do cumprimento dos mandamentos de Deus e não promotores da quebra do mandamento de Deus, ou da quebra dos mandamentos de Deus. Bom? Mais alguma dúvida? Boa pergunta? Vamos lá. Como é que a gente pode ser quebrador dessa regra? Que é do guardador do irmão, tá? O outro diz assim, se não ajudarmos as pessoas a guardar a lei, ou pior, se não as impedimos de quebrar, então de alguma forma tomamos parte na culpa do pecado delas. Sabe aquela história de eu não vou me meter?
comendo seu pãozinho com queijo, de repente meu irmão com briga com o seu com confusão. Meu irmão, tá pãozinho hoje? Ah, meu irmão, eu não tenho, meu irmão, tá correria aqui para mim e tal. Aí você deixa o irmão, sabendo que pode haver ainda mais dificuldade do irmão em cumprir os mandamentos de Deus, você lava suas mãos. Tá vendo? Quando a gente faz isso, a gente está quebrando os mandamentos de Deus. Há muito disso, infelizmente, nas reuniões de presbitério, né? Você vê um irmão que está com dificuldade, mas um outro cara que é amigo do pastor, aí o pastor é ajudado, o outro está precisando de ajudado. Enfim, a gente tem que entender que a gente tem que se preocupar e se responsabilizar pela vida dos nossos irmãos. Se a gente não entender isso, não, mas é o pastor recebe da igreja, ele tem que se responsabilizar. Ele não faz isso não. Claro que o pastor tem uma responsabilidade maior. Claro que a liderança da igreja tem uma responsabilidade maior. Isso é pacífico, isso é dúvida. Mas todos os irmãos têm responsabilidade com os outros irmãos. O pastor vai dar conta de todos os membros que não têm dificuldade, eu coloco para cá. Então, os irmãos mutuamente têm que se ajudar no cumprimento dos mandamentos de Deus. A gente não pode simplesmente ignorar irmãos que estão pregando para o Senhor. A gente pode dar uma palavra onde eles possam ser exortados a andar no caminho do Senhor. Simplesmente a gente não vou nada, vou me desgastar com o irmão, talvez ele não receba. Tudo isso pode ser verdade. Quando você tentar obedecer esse princípio bíblico, muitas vezes você vai gerar desgaste dentro do relacionamento com esse irmão. Muitas vezes aquilo ali pode respingar em você. Mas é isso que a gente tem que fazer muito. A gente tem que se dispor e muitas vezes se dispor para se indispor com o irmão. E muitas vezes vai ficar chateado porque você disse aquilo que a Bíblia disse que acontecer. Tem que entender isso, tem que ter essa consciência. Enquanto a gente não tiver essa consciência, deixa o irmão ali. Eu me lembro de uma certa feita, eu estava na igreja, já não tem, mas acho que tem uns 2, 3 anos de frente. E tinha uns amigos meus antes de ser crente, que estavam lá na frente do meu prédio. E eu passei, eles já vem cá, e a gente ficou conversando, gargalhando, uma zoação. O irmão da igreja estava passando do outro lado. Ele me viu, ele passou, ele parou, atravessou a rua, fez a rua, vem cá. Aí eu fui. Ele, o que você está fazendo aí? Salgazar, não sei o que, eu murcho. Tá certo, irmão. Irmão, ele fez o certo. Talvez com uma possibilidade, eu achei que não tinha a ver com a minha vida. Aí se ele fosse vida, eu tenho muito a ver. Eu também, irmão, Cristo. Amém que não seja da igreja. Mas tem a ver sim. Todo irmão tem a ver com a vida do outro irmão. Não existe isso. Então, o Senhor tem a ver com a minha vida. Tudo a ver. Porque se a gente é uma comunidade, é uma família, como é uma família, os membros dessa família não têm a ver um com o outro. Enfim, então a gente tem que entender essa responsabilidade. Nem sempre é fácil, não? Você tem que se meter na vida do outro irmão, se meter entre aspas. Você tem que adentrar a vida do outro irmão e muitas vezes receber certas coisas. Não é fácil não, mas é o que tá? E nem estou dizendo que todas as vezes isso vai acontecer. Por exemplo, no meu caso, eu não agi como um risco de Deus com o irmão. Pelo contrário, até hoje eu tenho trato com ele. E quando recebe coisa? Oi? Quando recebe coisa? Aí você tem que entender o seu limite, né? Por exemplo, um pastor que quer ajudar um irmão dentro da igreja, que precisa de ajuda, ele não quer ser ajudado, ele faz o quê? Você vai sim, eu sou o seu pastor. Eu vou entrar na sua casa, abre essa porta aí. Eu não vou fazer isso? Se a pessoa não quer se deixar ser ajudado, você não vai fazer nada. Claro que você pode, na verdade, em outro momento, talvez naquela hora ali, aquela pessoa esteja muito com raiva e não queira ouvir. Isso não significa dizer que em outro momento, se o irmão for, ou o pastor for, aquilo ali não possa ser resolvido. Mas se insistentemente o irmão não quer ouvir, se insistentemente você entende que aquilo ali não está problemático, você não vai fazer nada. É orar para que Deus realmente trate o coração da pessoa. Certo? Alguma dúvida aqui? Então a gente pode quebrar esse princípio simplesmente deixando, não vou me meter na vida dessa pessoa não. Deixa eu quebrar o momento dele, uma vez assim,
Veja que Gálatas capítulo 6, verso, eu acho que é 1 e eu não sei se é 1, mas vamos ler 1. Acho que ele está lembrando daquela passagem que Jesus disse, que é para cada um negar assim. Entendi. Talvez seja isso. Veja só, o que a Bíblia está dizendo é que existe uma. Quer falar? Vamos lá. O que a Bíblia está dizendo quando ele fala que a gente deve negar a si mesmo, amar o Senhor Jesus, é que a gente tem uma responsabilidade que é pessoal, intransferível. Ainda que outro irmão tenha responsabilidade sobre a nossa vida, quando a gente caminha para o inferno, ninguém vai para o inferno porque o irmão deixou de ajudar. A responsabilidade sempre é pessoal, em última instância. Porque se você não reagir de modo correto ao que o irmão está dizendo, não passa bem embora. Mas vamos lá para a palavra para vocês. Gálatas 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Na verdade, esse texto cobra o tempo todo. A gente deve levar as cargas uns dos outros. Como a gente pode ter esse princípio? Siga um mau exemplo. Se a gente é um mau exemplo para outro irmão que está à nossa volta, a gente está quebrando esse princípio bíblico. Porque a gente está o quê? Se tornando um modelo ruim para outros irmãos. Por isso que a disciplina eclesiástica é necessária na igreja de Deus. Porque não é que o objetivo de vou dar para fazer desse irmão agora, porque ele pegou. A ideia não é essa. A ideia é que o irmão não sirva de modelo para outros irmãos. A disciplina eclesiástica, por exemplo, que alguém fez algo muito grave, que precisa ser tratado de modo público, quando esse irmão ele é tratado publicamente, isso faz com que o próprio irmão pense duas vezes antes de pegar de novo, até porque ele está recebendo um constrangimento público. Então, quando ele for pegar de novo, mesmo, ele quer passar por aquela situação pública de todo mundo dizer que eu pequei contra Deus, que estou em disciplina. Então, isso constrange a pessoa. Mas não só constrange a pessoa, alerta a igreja. Bem, não quero passar pelo irmão, pastor, cuida do meu coração, Senhor. Eu estava indo para um caminho que realmente eu estava quase lá também. Então, cuida do meu coração. Isso é um exemplo da igreja. Então, isso mantém a pureza dentro da igreja. Então, você ser um bom exemplo, muitas vezes carrega com você outros irmãos que irão querer fazer o mesmo. Por isso que uma igreja não tem disciplina que o serve. Porque se não tem disciplina, o próximo que chegar vai imitar. E o outro que chegar vai imitar o outro que está errado. E aí vai liderar a música. Bom, espero que não está errado. Uma forma de não promover, uma forma sutil de promover o pecado é não evitá-lo. Muitas vezes a gente tem tanta coisa para fazer em casa que vê que o nosso filho está indo para um caminho errado, mas a gente tem tanta coisa para fazer, não dá atenção. Vocês lembram de Eli e os seus filhos? Eli era um pai extremamente conivente, um sacerdote extremamente conivente. Lembra de Eli, quando Samuel teve um sonho e foi falar com ele, não é Eli. Ele vai lá, ele tem 2 filhos, e esses 2 filhos eram desobedientes a Deus. Estava lá sendo oferecido sacrifício, estava lá tendo um momento de sacrificar, botavam as carnes na panela, eles iam lá e furtavam as carnes do sacrifício, furtavam. Aí chegaram para ele e disseram ali, meu irmão, teus filhos amaram as energias. Os caras estão ali, a gente está cultuando, eles estão lá pegando as carnes, guardando, fumando. E eles ainda, quando o pessoal falava, vocês estão fazendo errado, eles ainda estavam. Você já imaginou você pastoreando um pastor desse? Você vai para a festa, o pastor está ali, a briga inteira das ofertas todo dia. Aí, pastor, você está tirando as ofertas da igreja, não é para ser distribuído corretamente, está me dando essa igreja. Está lá, era o que os filhos deles estavam fazendo. Os filhos deles eram a liderança da igreja, porque ele era filho de sacerdote eles eram. Então, ele estava roubando as carnes, e quando eu comia falar, eles ainda estavam lá para. Que bicho foi, velho? Aí foi dizer para ele, pelo amor de Deus, porque é o pastor aqui da igreja assim.
Tem a notícia que viu morrer, o que é que ele faz? Cai da cadeira e morre. Acabou essa bagunça na igreja. Roubalheira, conivência com os filhos. Não tem pai que é assim, que é conivente? O filho faz tudo. Não, mas meu filho não faz isso, não. Não, gente. Então a gente tem que entender que, como pais e como irmãos em Cristo, de modo especial, a gente tem responsabilidade sobre outras vidas que também são humanas. Bom, alguma dúvida? Então vamos orar em cima nesse momento. Vamos ficar até o final. Muito obrigado. Vamos orar. Amado Deus, queremos te louvar por esse momento de aprendizado da tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue a nos instruir de maneira mais profunda na tua palavra, Senhor. Porque o que nós mais desejamos é conhecer e prosseguir te conhecendo, Senhor. Para que a gente venha estar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Abençoa-nos. Nos faz ser responsáveis diante de tudo aquilo que nós ouvimos, Pai. Que o teu Espírito Santo nos guie na obediência dos ensinamentos que nós temos sido instruídos, Pai. Nos dá capacidade de nos compadecermos da dor dos nossos irmãos. Nos dá capacidade de nos colocarmos no lugar dos nossos irmãos, ajudá-los a cumprir os mandamentos, sermos mais ousados ao Senhor e menos pacíficos ao vermos o pecado sendo cometido, Pai. Que tudo isso seja feito com amor e graça, para que o teu nome seja